Ofensiva militar na Ucrânia, um ataque silencioso também preocupa especialistas. É a guerra cibernética. Os dois países têm usado o exército de hackers para invadir sites e sistemas bancários. Muito antes da primeira explosão no solo da Ucrânia, a Rússia já tinha invadido um outro território, a internet. Nos últimos dias, identificou-se uma queda de conectividade na Ucrânia, resultado de ataques a sites do governo e até de bancos. Gilmar, que vive no sul do país há 12 anos, conta que não consegue mais comprar comida com o cartão do banco em um dos 2 supermercados da cidade. Não há conexão e vai piorar. 10 minutos atrás, a notícia que saiu agora 10 minutos atrás é que possivelmente venhamos ficar sem internet e telefone amanhã ou depois da manhã. Isso também é um ataque, né, de hackers. A entrevista foi feita na cozinha. O único lugar que pega é aqui, onde eu estou. E antes pegava na casa toda? Antes pegava na casa inteira. Pode parecer estranho, mas mesmo numa guerra existem protocolos que tentam impedir, por exemplo, que prisioneiros recebam tratamento desumano, que o conflito avance para a selvageria. O submundo da internet, entretanto, é uma terra sem lei. E mais, quando um ataque é descoberto, pode apostar que a ofensiva desse exército começou bem antes. É o que explica este perito cibernético. Eles já invadem e deixam programas ocultos dentro das instituições chaves de um país. E aí, quando acontece alguma coisa, eles ativam, eles acordam esses programas. E aí fica muito mais fácil. Cada país está usando já de uma forma, claro, os seus exércitos, e aí vão colocando a culpa em hackers. Em resposta, o governo da Ucrânia nem fez questão de discrição, convocou voluntários para contra-atacar sites russos. O do Kremlin e do Ministério da Defesa, por exemplo, estão fora do ar há 2 dias. O momento nos prova como a internet pode ser uma arma de terror e manipulação. Mas o problema não é a internet, mas quem está do outro lado do teclado. Hoje, a FIFA excluiu a seleção da Rússia das eliminatórias da Copa do Catar. O repórter João Venturi, de Paris, tem as informações. Boa noite para você, João. Explica para a gente, essa punição vale só para o Mundial no fim do ano? Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos. Essa é uma decisão por tempo indeterminado. A FIFA e a UEFA decidiram punir a Rússia de todas as competições internacionais, tanto no masculino quanto no feminino. Sendo assim, a seleção masculina não poderá mais disputar a Copa do Mundo do Catar no fim do ano. E a seleção feminina, que iria jogar a Eurocopa em julho na Inglaterra, também está fora. Entre os clubes, o Spartak Moscou foi quem mais sofreu, sendo eliminado da Liga Europa. O Comitê Olímpico Internacional também recomendou a exclusão de todos os atletas e árbitros da Rússia e da Belarus das competições. Marcelo, Débora. Obrigado, João. E o jogador paraguaio Matilas Villaçante, do Grêmio, já voltou a fazer atividades leves no clube. Ele foi atingido por uma pedra quando chegava de ônibus para o jogo contra o Inter e teve traumatismo craniano. O meio-campo Matias Villaçante participou do treino do Grêmio nesta segunda-feira. Villaçante sofreu traumatismo craniano, provocado por uma pedra que atingiu o ônibus do time, que chegava ao estádio Beira-Rio. A Polícia Civil tenta identificar o agressor. Isso aqui é um crime que tem homicídio qualificado. Uso torpe, porque estava todo mundo embarcado, atiraram uma pedra, atiraram de ferro, se pega ali, todo mundo assumiu o risco de matar. O secretário de Segurança do Rio Grande do Sul, Ranolfo Vieira Júnior, disse que vai se reunir com o Inter e com o Grêmio. Há uma discussão neste momento, né, a respeito do Grenal do dia 9. Se tem que ter torcida, se o Grenal deve ser sem torcida, ou se nós devemos manter com as torcidas. A violência ainda repercute. A Associação dos Cronistas Esportivos Gaúchos, a Associação de Repórteres Fotográficos e Cinematográficos do Rio Grande do Sul e ainda a Associação Gaúcha de Rádio e Televisão repudiaram o ataque sofrido pela equipe do SBT após a partida. As imagens registradas pelo cinegrafista Cristiano Juncker mostram torcedores do Inter intimidando a mim e a equipe. A reportagem se preparava para entrar ao vivo no SBT Brasil de sábado, mas precisou deixar o local. Até um cone foi lançado contra a câmera. O caso foi registrado na polícia.
O Fluminense vai viver nesta terça-feira a primeira decisão na Conmebol Libertadores. Ele recebe o Milionários de Bogotá e o repórter Flávio Vinick está em frente à concentração colombiana no Rio. Boa noite, Flávio. A torcida carioca está dando sossego para o adversário por aí? Boa noite, Marcelo. Boa noite, Débora. Boa noite a todos. Olha, por enquanto, os jogadores do Milionários só receberam apoio dos torcedores colombianos, que estão fazendo festa aqui na porta do hotel desde cedo. Eles vieram apoiar o time que precisa vencer por pelo menos 2 gols de diferença para chegar à terceira fase da Libertadores sem precisar dos pênaltis. A gente lembra que em Bogotá o Fluminense venceu por 2-1. Então o tricolor carioca está numa boa, joga pelo empate. E claro que também vai receber apoio da torcida aqui no Rio. Foram colocados à venda 19 mil ingressos e todos foram vendidos. Casa cheia, São Januário vai estar lotado. É com vocês, Débora. Obrigado, Flávio. E o futebol brasileiro, Débora, aos poucos vai se acostumando com sotaques bem diferentes dentro do campo, viu? É que olha isso, 8 dos 20 treinadores da Série A não são brasileiros. Mais 2 treinadores estrangeiros em solo brasileiro. Vitor Pereira chegou no final de semana em São Paulo e já acompanhou o Corinthians derrotando o Bragantino pelo Campeonato Paulista. No Santos, a novidade é o técnico argentino Fabián Bustos, que estava no Barcelona de Guayaquil. Eles estão em todas as partes, aqui no Corinthians e também no outro lado da cidade, no arquirrival Palmeiras, onde se encontra Abel Ferreira. Os treinadores estrangeiros invadiram o Brasil. Já são 8 trabalhando na elite do futebol nacional. É bom para o futebol brasileiro, é bom para a globalização, é bom para nós pormos em xeque as nossas próprias ideias. Paulo Souza no Flamengo é outro profissional português empregado. Os argentinos Antônio El Turco Mohamed no Atlético Mineiro e Juan Voivoda no Fortaleza também estão trabalhando. Assim como o uruguaio Dina no Inter e o paraguaio Gustavo Morinigo no Coritiba. A tentativa é repetir os sucessos de Jorge Jesus no rubro-negro e do próprio Abel Ferreira, que conquistaram as últimas 3 Libertadores. 5 dos 9 times brasileiros que estão na Libertadores têm comandantes de fora do país: portugueses, argentinos, uruguaios e paraguaios. Concorrência forte no mercado, pentacampeão do mundo. Fique agora com Carinha de Anjo. Boa noite. Boa noite, até amanhã.